Fernanda normalmente não acompanha, né? Porque a gente está no grupinho da PED, mas, Fernanda, a gente se encontra toda segunda-feira, vez ou outra a gente remarca. E aí quero te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. É um grupo que começou para complementar uma carga horária das residências médica e multi em pediatria, e aí agora de cuidado paliativo com área de atuação em pediatria. Depois se estendeu para os colaboradores das nossas unidades de cuidados prolongados. Depois se estendeu para os estados, então a gente tem colegas de outros estados aqui assistindo. Nós somos muito poucos, né, Fernanda? A gente acaba se unindo assim em prol da mesma causa. Então, espero que tenha outros farmacêuticos aqui, porque fiquei muito feliz quando saiu a resolução e saber que Ah, o eu tenho Joaquim certeza. ali. Não, Joaquim está aqui sempre, graças a Deus. Né? E Então, tem a minha pupila da Multi em CP, a Ana. ótimo. E eu espero que isso aqui se dissemine para as outras, para as pessoas se inspirarem também, né? Então, por favor, se apresente, porque nem todo mundo vai saber quem você é, e eu sei que você está envolvida nas coisas, né? Você tem um papel nacional também nos processos, e por favor, a palavra é sua, minha querida. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, eu peço desculpa porque pode ter algum barulhinho, que eu estou em serviço. Mas o pessoal também está aqui, está assistindo, viu? Os meus auxiliares. Eu sou Fernanda, sou farmacêutica, sou paliativista, sou emergencista pela ESP, fiz residência em urgência e emergência lá no JF. Metade da residência foi no período Covid. Foi bem, digamos, desafiador. Eu aprendi muito, né? Fui farmacêutica da equipe de cuidado paliativo do São José. Muito do que eu aprendi foi lá, né? E hoje eu estou como coordenadora fundadora do Comitê de Farmácia da NCP, que eu sou muito feliz em fazer parte. Graças a Deus, o nosso comitê, semana passada, dobrou, viu, Sinara? Temos quase 12 farmacêuticos paliativistas no país. Isso já é uma vitória surpreendente. E aí, com o apoio do nosso comitê, o Conselho Regional de Farmácia da Bahia aprovou a abertura de um GT de cuidado paliativo, né? É um dos únicos conselhos que tem um GT só de cuidados paliativos. E a gente está aí, né? Estamos na NCP, sou muito feliz de juntar braços, juntar mãos com a Sinara e com outras pessoas com os mesmos propósitos. E estamos lutando aí para mais coisas. Essa aula de hoje, por que eu botei a resolução? É porque ela está fresquinha, ela tá normatizando e regulamentando tudo que a gente pode e deve fazer. Já digo de antemão que é uma resolução que ela não é engessada, certo? Mas a gente tinha que partir de algum ponto. Alguns termos eu não gostei muito, sabe? Terminalidade, algumas coisas ali, mas assim, tinha que começar, né? A gente tinha que partir de alguma coisa. E essa resolução, com certeza, vai sofrer algumas revisões, vai receber alguns adendos, porque é a gente o nosso próximo passo é a gente ter o reconhecimento da especialidade, porque com a especialidade do farmacêutico paliativista, a gente pode pleitear um RQE, pode pleitear uma prova de título e até mesmo de exigências mínimas para esse farmacêutico paliativista ser farmacêutico paliativista, né? Então, esse papel é um papel essencial do farmacêutico. A gente vai passear pela resolução. A resolução foi escrita a quatro mãos. Eu fui uma das mãos, né? E assim, sou muito feliz de ter participado e muito do que eu sugeri foi acatado. E assim, e a gente está aqui para escutar. Quem tiver alguma sugestão, Fernanda, eu acho que o ideal seria assim, em vez de assado, a gente vai analisando, né? A gente precisa também de quem está na prática, de quem está no dia a dia mesmo, na real realidade, contribuir. A gente precisa dessa contribuição, tá certo? Vamos lá iniciar.
Então, eu começo sempre com a definição de cuidados paliativos, a gente já conhece, né? A gente já sabe, tá? Eu peguei da PNCP SUS, porque é nossa, ela não difere, ela não escapa da definição mundial, de corrente mundial, que é da OMS, mas eu quis ser mais bairrista, né? Que a gente vê que a raiz da definição de cuidados paliativos, ela está na qualidade de vida, né? Na promoção, proteção e na implementação dessa qualidade de vida para pacientes, familiares e cuidadores. E aí a gente vê que a definição de farmácia clínica, ela também tem uma raiz na qualidade de vida, até mesmo na própria definição dela, promover saúde, bem-estar, prevenir doenças, isso é qualidade de vida. Promover saúde e bem-estar, eu vou estar contribuindo com a qualidade de vida. E aí, dentro dessa. Por que o farmacêutico clínico e por que não qualquer farmacêutico? Porque o farmacêutico clínico, ele é essa entidade que tem uma bagagem já bem mais robusta. Ele atua no cuidado direto ao paciente, promove o uso racional de medicamentos e de outras tecnologias em saúde. Ele redefine prática, ele já tem essa vivência de manejar alguns protocolos, adaptar algumas terapêuticas, né? Ele presta os cuidados de saúde em todos os lugares, desde o postinho até a atenção mais especializada no hospital terciário, certo? Ele está dentro e ele é para saber manejar da melhor forma possível. Ele enxerga o paciente, ele é treinado para enxergar o paciente por inteiro, crânio-caudalmente no físico, mas crânio-caudalmente na parte que a gente chama de holística, né? Atravessando todas aquelas dimensões do ser humano, a física, a emocional, a espiritual e a social. E com isso, a resolução ela foi pensada para operacionalizar a prática clínica necessária para o cumprimento da Política Nacional de Cuidados Paliativos. Por isso, do farmacêutico, idealmente, o farmacêutico paliativista, ele tem algum treino, ou ele já é um farmacêutico paliativista, né? Já é algum treino como farmacêutico clínico. Esse farmacêutico paliativista já tem alguma vivência, algum treino na clínica. Já tem esse treino de enxergar esse paciente para além da doença, enxergar o paciente como uma pessoa inteira, não fragmentadas, não só o paciente, não ser só aquele seu João do HIV que já está em situação de SIDA. O seu João é mais do que apenas a doença. E aí, a PNCP SUS, ela é a nossa diretriz maior, nós escrevemos a resolução pautados, baseados, lendo muito a PNCP SUS, né? Ela é a nossa diretriz. Dentro da PNCP SUS, não tem o que cada um deve fazer, porque isso já é uma tarefa dos seus conselhos. Dentro dessa questão, a gente viu a necessidade de ter algo que normatizasse as ações do farmacêutico. E aí foi daí que nasceu a resolução da CFF 06 de 2026, né, com as ações do farmacêutico, dentro de tudo aquilo que é possível fazer dentro do Brasil. Porque o farmacêutico fora, ele já tem uma autonomia muito maior. Lá fora, o farmacêutico prescreve e suspende opioide, rotaciona opioide, prescreve e suspende alguns antimicrobianos. Isso ainda, por enquanto, não é a nossa realidade. Quem sabe no futuro próximo. E aí, o farmacêutico, na própria Política Nacional de Cuidados Paliativos, ele é explicitamente mencionado, tanto em algumas questões de ações essenciais, quanto na questão de fazer parte dos dois tipos de equipe, nas equipes macro-regionais, quanto também nas equipes de apoio e assistenciais, de acordo com a necessidade e disponibilidade do local. Foi aí que nos pegou, gente, como é que a gente vai fazer esse farmacêutico ser inserido se a gente não tem disponibilidade do farmacêutico paliativista? Aí foi que nasceu também, foi que fortaleceu mais ainda essa questão da gente ter pelo menos ter essa resolução para que a gente possa dar início, seja o pontapé inicial para a gente formar mais pessoas, né, ter mais farmacêuticos conscientes e cientes dessa especialidade e também atuar nessa especialidade.
como, por exemplo, o farmacêutico ele é citado no artigo 3º da Política Nacional, como estimulação de sensibilização na raça para o uso racional de opioides, né, que é o estudo de tipo de opioides. O farmacêutico, ele já é a ação dele, o estudo de chip de antimicrobianos, o estudo de chip de opioides, que é o gerenciamento desses opioides, já é para ser uma prática quase que orgânica, né? O uso correto, observância quanto a sinais de vício ou de abuso, já manejar, prever reações adversas e já tiver algum manejo possível, atuar junto com o prescritor e com a equipe. Tudo isso já é para ser do métier do farmacêutico clínico, porque o farmacêutico clínico já é treinado para atuar em equipe. No artigo 7º também cita a questão da assistência farmacêutica. Não existe outro profissional que vá ofertar esse tipo de assistência que não o farmacêutico. Daí a necessidade dessa pessoa, né? É uma pessoa que entende de assistência farmacêutica, uma pessoa que entende das políticas e que entende de enxergar o paciente como um todo. Essa pessoa, a gente pensou no farmacêutico clínico, ou que tenha esse treinamento em clínica, né, nessa visão clínica do paciente. Ainda, como eu citei, na equipe macro-regional, ele é contemplado com uma carga horária, com uma carga horária interessante. Algumas pessoas reclamaram, mas é muito pouco, mas é um começo. Tudo tem que começar de algum começo. Quem sabe mais para frente a gente amplia essa carga horária. Que a gente sabe que, a depender dessa equipe, eles vão lidar com uma série de pacientes, com uma série de complexidades que 30 horas talvez não vá ser suficiente. Mas aí são coisas para a gente discutir mais à frente. E na equipe de apoio assistencial também, ele tem essa possibilidade de estar incluído. E existem, o farmacêutico na PNCP-SUS, o próprio documento, ele reforça o controle seguro de sintomas através de outros mecanismos que são ferramentas desse farmacêutico. Gerenciamento de sintomas através da questão da observância das farmacoterapias vigentes, através do que o paciente está recebendo de farmacoterapia, segurança dessa farmacoterapia, se o paciente realmente está recebendo esses medicamentos para essa farmacoterapia, como está sendo esse recebimento, se o paciente está fazendo uso, como está sendo feito esse uso, se está sendo feito de uma forma segura. Tudo isso é do métier do farmacêutico. Uma assistência farmacêutica de estar muito bem alinhado com a RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e a REMUME, além de seguir alguns protocolos e diretrizes assistenciais. Algumas pessoas perguntam, cuidado paliativo não tem os protocolos do cuidado paliativo? Gente, a gente não precisa inventar a roda. Já existem protocolos excelentes. Por exemplo, os protocolos de desmame de benzodiazepínicos da Sociedade Canadense de Médicos de Família é fantástico. Tem até uma tabelinha de acompanhamento e tudo mais. Se já existe um bom protocolo, para que eu vou perder tempo, quebrar a cabeça, queimar graxa para fazer E se aquele, eu sei que tem um êxito bom, o que é que eu vou fazer? O que é que o cuidado paliativo faz? Adapta à realidade do paciente. Nem sempre um paciente vai seguir, vai ter êxito em seguir ipsiliter o que está naquele protocolo. E cabe a nós, paliativistas, cabe a nós, farmacêuticos, entender isso, entender o paciente, ler o paciente e adaptar para o que ele precisa. Tem também papel na gestão federal, no Ministério da Saúde, criar e revisar algumas PCDTs e outros documentos norteadores, com parâmetros para o acesso a medicamentos no âmbito dos cuidados paliativos e para além. Existem algumas chamadas para a gente fazer, para a gente contribuir para incorporação ou não de alguns medicamentos. Eu puxo muito nessa questão de que a gente precisa participar ativamente dessas chamadas, contribuir. Será que eles vão ler o que eu escrever? Não sei, mas se a gente não escrever, aí é certeza de que ninguém vai ler. Então, vamos contribuir, vamos ter numa parte atuante
de todo esse grupo, né, de todas essas ações. Existe também, na resolução, a gente começou do começo. Fomentamos, né, a gente definiu os termos essenciais, né, o que seria a atenção farmacêutica, o que vem a ser cuidados paliativos, o que vem a ser essa equipe multiprofissional. A gente também pautou muito na territorialidade da vida, que é justamente compreender o sujeito enquanto parte de um contexto real, um contexto de território, um contexto social. Foi um termo que a gente viu que é necessário, porque exige que esse profissional farmacêutico entenda o paciente enquanto um ser social, e aí a gente já vai estar contemplando a questão de observância da parte do que engloba a dimensão social. O farmacêutico navegador é uma novidade que essa resolução traz, mas eu já dou um spoiler, que a resolução que foi recentemente aprovada do farmacêutico em doenças crônicas também traz essa atuação, certo? E a avaliação farmacêutica, que é um processo contínuo e constante daquele paciente. Quem entra em cuidados paliativos, quem entra em alguma farmacoterapia, não é apenas ter a prescrição e não é ter apenas todo o serviço, todo o trabalho de adequação da farmacoterapia para aquele paciente. Esse paciente precisa ser observado, precisa ser acompanhado ao longo dessa trajetória de saúde e doença. Aí, seguindo, nós temos a regulamentação de escopo de atuação, que é onde a gente pode e deve atuar, né, dentro das competências em cuidados paliativos, exercer atividades clínicas, assistenciais e de gestão, é o que a gente já faz em outras especialidades, só que nos cuidados paliativos também tem a questão a gente usa muito o off-label, a utilização desse off-label de uma forma mais baseada em evidências, baseada em ciência, né? A farmácia baseada em evidências, o mais robustas possível, a assistência farmacêutica integrada, ela atuar nos serviços de cuidados paliativos, e terminalidade, eu não gostei muito dessa palavra, ainda estou tentando digerir, mas na terminalidade, mas é atuar de forma interligada. E se existir o farmacêutico paliativista da equipe, ele não ficar somente na equipe, ele está interligado com os outros serviços daquele equipamento. Ele está interligado com a CAF daquele equipamento, ele está interligado com os farmacêuticos clínicos daquele equipamento, ele está interligado com os farmacêuticos hospitalares daquele equipamento. Ele está ele está em rede, né? Atuação dentro das atribuições, o que vem a ser isso. Já existem resoluções de telefarmácia, já existe resolução do farmacêutico clínico, já existe resolução do farmacêutico hospitalar. Seguir e respeitar essas resoluções. Nós não inventamos a roda quanto a isso. Essas atribuições já existem, já estão vigentes algumas há mais de 10 anos, outras há mais de 20 anos. Nós não inventamos nada, nós só organizamos, né? O cuidado é centrado na pessoa, o que muda muito para algumas realidades de alguns farmacêuticos, né? Porque antes era diagnóstico da doença, protocolo de tratamento de farmacoterapia da doença, observação, acompanhamento do desfecho. Não é só mais a doença, é o paciente como um todo. E essa mudança de perspectiva é o que a gente tem visto que vai ser mais laborioso a gente mudar essa cultura, porque é uma cultura. E essa cultura precisa ser remodelada, ser revista. E a continuidade do cuidado, é contribuir para essa assistência coordenada ao longo da jornada. Mas, Fernanda, eu estou no hospital e o paciente vai receber alta e vai ser acompanhado pelo Melhor em Casa. Tá, mas você vai fazer um processo de transição desse paciente. Você vai ter que entrar em contato, tem farmacêutico nesse Melhor em Casa dele? Tem. Então vou conversar com esse farmacêutico do Melhor em Casa, entender como é que é esse serviço, passar o paciente para esse profissional e ter consciência e ter certeza que esse profissional vai atender esse paciente de uma forma mais integral possível. É nesse quesito.
porque dentro dessa atuação exige-se que o farmacêutico atue de forma ética, baseada nos direitos e de forma integrada ao sistema. A equipe de cuidados paliativos, ela não é uma ilha. Ela está interligada com outras equipes do equipamento que estiver atuando. Da mesma forma, o farmacêutico, ele não é uma ilha. Ele não vai, dentro da equipe de cuidado paliativo, agir sozinho. Ele vai estar sempre agindo de forma integrada, de forma multi, garantindo a dignidade e direitos do paciente, respeitando o SUS e as políticas nacionais que existirem, que preservem e protejam esse paciente, primando sempre pelo uso racional de medicamentos. Isso já desde que nasceu a profissão de farmacêutico, essa questão do uso racional de medicamentos tornou-se quase uma obrigação nossa de termos como prover isso através de protocolos e boas práticas que reforcem a segurança e a efetividade, além de educação em saúde. É outra cultura que deve ser mais fortalecida ainda, esse farmacêutico que educa não só o paciente, não só o paciente, não só o familiar e não só o cuidador, mas educa também a equipe onde ele está incluído, educa também as outras equipes que fazem parte do cuidado daquele paciente, para todo mundo estar conversando na mesma língua e estar entendendo a mesma coisa, no mesmo nível, para não ter ruídos de comunicação e esses ruídos de comunicação resvalarem numa alteração de prescrição que vai ser negativa, por exemplo. Né? Esse cuidado em rede, como eu falei, a navegação a gente vai entender já mais um pouquinho o que vem a ser, e os cuidados paliativos como um direito, entender que é um direito do paciente e não é um dever do paciente aceitar, não é uma obrigação, mas nós enquanto profissionais de saúde, temos a obrigação de ofertar, temos a obrigação de entender cuidados paliativos, mesmo que minimamente, e em seguida ofertar esses cuidados paliativos. Existem, nessa resolução, a gente definiu alguns princípios fundamentais de atuação. Eu falei que a gente não inventou a roda, a gente só fez deixar a coisa mais explícita. E deixar sempre um dos princípios, o foco no cuidado centrado na pessoa e na família. Essa família entendendo, inclusive, o cuidador, né? Entendendo, inclusive, o que a gente chama de família estendida, melhores amigos, vizinho, todos aqueles que de alguma forma estão dispostos e apostos e querendo contribuir no cuidado dessa pessoa. Um suporte à clínica e à equipe de saúde. A gente tem essa obrigação, dentro dos cuidados paliativos, fornecer esse suporte. Promoção do uso adequado de medicamentos, inclusive os usos off-label, entender de uso off-label da melhor forma possível para ser essa fonte de conhecimento e de consultoria. Atenção em aspectos emocionais e espirituais é outra coisa que a gente não está treinado, o farmacêutico não estava muito treinado para essa questão, mas é entender o paciente como um todo, entender dessa forma o que é que faz sentido para ele, de tratamento, de farmacoterapia, e adequar o que faz sentido para ele, para o que ele precisa, encontrar o que a gente chama de caminho do meio, atuação humanizada em todas as etapas, tudo bem vincular com o paciente, tudo bem ficar triste junto com o paciente, tudo bem comemorar junto com o paciente, tudo bem chorar com o paciente, só não vale chorar mais que o paciente. A gente tem que estar bem também para ser o sustento desse paciente. Além da autonomia, ética e clareza, respeitar as escolhas do paciente, mas garantir que essa autonomia seja exercida de forma consciente, né, que o paciente tenha todas as informações necessárias para ele exercitar essa autonomia de forma o mais consciente possível. Atualização e autocuidado profissional. A gente está primando também nessa resolução pelo autocuidado do profissional. O profissional, obrigatoriamente, tem que buscar esse autocuidado. Seja autocuidado no quesito físico, seja o autocuidado no quesito emocional, ele está bem para cuidar bem de quem não está bem. Né? Porque alguns sofrimentos, em cuidados paliativos, eu concordo com o colega, o paliativista é um sofrimentologista.
ele estuda os sofrimentos do paciente e ele lida e maneja sofrimentos. Se a gente, ao lidar com, a gente enfrentar, se a gente lidar com o sofrimento do paciente, nos causar sofrimento, alguma coisa conosco não está equilibrado. A gente precisa estar bem equilibrado para conseguir prover esse cuidado o mais integralmente possível para esse paciente. E a atuação na rede? Como é que funciona essa atuação na rede? Essa atuação na rede, a gente prima pelo cuidado em qualquer ponto da rede. Em qualquer ponto da rede, vai ter um farmacêutico que entenda de cuidados paliativos, mesmo que minimamente. Precisa ter aquele farmacêutico especialista em cuidados paliativos com especialização, que de repente ele fez um estágio em alguma... O ideal seria esse. Mas vamos para a realidade. Não temos essa quantitativo todo de farmacêuticos paliativistas, com formação total em cuidado paliativo. Então, vamos primeiro, né, vamos entender primeiro por esse farmacêutico que entenda de cuidados paliativos, mesmo que minimamente, né, que ele entenda como é que essa rede funciona e como os cuidados paliativos vão poder ser ofertados ao longo dessa rede, né, da atenção básica até a atenção hospitalar, né, desde a questão de o cuidado público, né, que é a questão do melhor em casa, o postinho e tudo mais, até o privado, nos home cares, esse farmacêutico, ele entender desse cuidado, entender dessa visão integral e de continuidade de cuidado, e dessas transições, aquele paciente que vai para casa, depois o paciente que retorna para o hospital, e aquele paciente que está na UTI desce para a enfermaria e depois vai para uma casa de cuidados, por exemplo, aí depois que ele vai para casa, em cada ponto desse, tem um farmacêutico que entenda dessa integralidade, dê continuidade a esse cuidado. Para isso, cada farmacêutico, cada ponto, tem que estar conversando, eles têm que estar em rede, né? Eles têm que se conhecer, têm que estar conversando. O trabalho é interprofissional e em rede. O conhecimento do farmacêutico é importante, mas não é o único. O farmacêutico não é para ser uma ilha na equipe, e a gente prima por isso, né, nessa questão de atuação na rede também. Saber articular os saberes e os recursos para melhor resultado para o paciente, apoio na educação permanente e qualificação. Isso significa que o farmacêutico que tem essa maior vivência em cuidados paliativos, por exemplo, e ele está no posto e recebe um estagiário, ele tem a obrigação de passar, mesmo que basicamente tudo que ele pode, tudo que aquele estagiário pode aprender sobre o cuidado diferenciado a pacientes em cuidados paliativos, porque essa realidade já tá ocorrendo, pacientes em cuidados paliativos já estão acessando mais os postos de saúde, já estão nos serviços públicos, e a gente precisa fazer com que mais e mais pessoas entendam desse cuidado. E contribuição para a gestão e resultados. Eu brinco que é a parte chata, né? É a parte que alguns farmacêuticos entortam o nariz, entortam a boca, vixe, mas mas é o que vai mostrar a nossa pertinência, a nossa atuação para a gestão. E vai justificar a nossa existência e vai implementar a contratação de mais profissionais ainda, né? Olha, estou conseguindo X de resultado. Eu sozinha, imagina com mais um farmacêutico paliativista, como não seria melhor? Entende? É dar fomento para a nossa existência, para a nossa pertinência e para a nossa ampliação. Existe também, do métier do farmacêutico, desde a sua formação, o gerenciamento seguro da farmacoterapia, a resolução não ia escapar disso, a resolução não ia deixar de contemplar essa parte, desde o cuidado com o uso seguro e racional, perpassando pela reconciliação, prevenção para evitar interações, até mesmo para o farmacêutico ser essa real barreira para o uso incorreto. E também ser um dos agentes para a alta vigilância dessas ocorrências, para evitar com que essas ocorrências que aconteçam com a frequência alta e que essa frequência vá diminuindo, idealmente até zerar.
Dessa forma, o farmacêutico, ele articula, ele encaminha e ele identifica lacunas. E identificando essas lacunas, ele vai tentar, em rede, resolver essas lacunas, vencer essas lacunas, suplantar essas lacunas. Dentro das atuações, como eu falei, né, dentro das atividades desse farmacêutico em cuidados paliativos, tem a possibilidade da telefarmácia, existe uma resolução que já orienta e já regulamenta toda essa atuação do farmacêutico na telefarmácia e no cuidado remoto, né? Então, lembrando de que a gente não ia inventar a roda, que eu falei para vocês, a gente usa o que já é do métier, o que já é regulamentado para o farmacêutico atuar. Então, a telefarmácia já é regulamentado. E, assim, a gente vive em um país de distâncias continentais. Aquele paciente, às vezes, não vai para uma consulta de ambulatório porque o carro da prefeitura quebrou. E aí ele vai ficar sem aquele cuidado? Às vezes, aquele paciente, ele tem um celular em casa. Nem que seja da neta, do filho, ele tem aquele celular em casa com a internet. Então, por que não acompanhar esse paciente de forma remota? É possível, é possível. É possível vincular com esse paciente de forma remota? É possível também. Porque dentro dessa telefarmácia, existe a atuação na teleconsulta e no acolhimento online, existe a teleconsulta farmacêutica, existe o telemonitoramento, existe a teleinterconsulta, porque às vezes os profissionais não conseguem se juntar, né, não conseguem se reunir no mesmo local para discutir o paciente, e essa teleinterconsulta também o farmacêutico pode fazer, e isso prove o acesso ampliado, né, que é um cuidado o mais próximo possível do paciente. Já que o paciente não pode se deslocar com essa facilidade, a gente pode chegar até ele com essa facilidade da tecnologia, por que não? Acompanhamento no projeto terapêutico singular é uma atividade também que a gente colocou na resolução, que vai desde o acolhimento até a revisão contínua da farmacoterapia, enquanto esse paciente estiver sob as nossas asas. Todo esse passo a passo desse acompanhamento deve ser realizado, né? E o projeto terapêutico singular não tem receita de bolo. Para cada paciente vai ser de uma forma diferente. Mesmo o seu João e o seu Antônio estando com o mesmo tipo de câncer, com o mesmo estadiamento, com os mesmos nódulos do mesmo tamanho, e o seu João e o seu Antônio tendo a mesma idade, tudo sempre vai ter diferenças. E essas diferenças devem ser respeitadas e devem ser contempladas nesse projeto terapêutico singular, que é tudo aquilo que a gente vai fazer com aquele paciente, que é toda toda aquela estratégia de cuidado que a gente viu que é o melhor, que faz o melhor sentido, o maior sentido para aquele paciente. E isso é mutável, de acordo com o evoluir da doença do seu Antônio, de acordo com as mudanças de concepções do seu Antônio. Né? Então, esse projeto terapêutico singular deve ser revisto com frequência, porque não é algo engessado, não pode ser algo engessado. E o farmacêutico navegador, Fernanda, que história é essa? Então, o farmacêutico navegador, como o próprio nome diz, ele vai navegar junto com o paciente nesse mar chamado jornada de saúde e doença do paciente. Ele vai ser um tomador de cuidado, ele vai personalizar a navegação, vai personalizar o que o paciente precisa de orientações, orientar a jornada, ser apoio para essa rede de apoio, reduzir as barreiras de acesso, entender quais são as políticas que esse paciente pode ser inserido, como ele pode receber algum medicamento, como esses medicamentos podem ser oportunizados para esse paciente, e reduzir esse sofrimento de forma integral, reduzir o sofrimento de acesso. Alguns pacientes têm tem toda a prescrição certinha, lindinha, já, mas do tratamento, mas ele não vai ter o acesso, ele não sabe como ter esse acesso. Na mente de muitos, ele vai ter que comprar. E se ele tiver que comprar, ele não tem dinheiro, ele não compra e não inicia o tratamento. Sendo que, de repente, ele tem direito a de ser incluído em alguma política, ser incluído em algum programa da prefeitura, do estado, enfim, do município.
E aí ele tem acesso a esse medicamento e esse paciente não sabe, mas o farmacêutico sabe. Então, ele é um oportunizador de acessos também. Acesso a esses medicamentos e vai integrar esse paciente aos sistemas, vai ajudar. Fernanda, tem o enfermeiro navegador. O farmacêutico navegador vai tomar o lugar do enfermeiro navegador? Jamais. Jamais. O enfermeiro, a navegação, ela foi uma a navegação em saúde, a navegação do cuidado, ela foi aventada por Freeman no final da década de 80, início da década de 90, porque ele percebeu que lá nos Estados Unidos, ele percebeu que muitos pacientes, eles tinham um cuidado fragmentado, e eles precisavam de pessoas que interligassem esses cuidados e, literalmente, mapeasse a melhor forma, o melhor caminho para cada paciente. Isso é navegação. Significa que é algo para ser feito, idealmente, em equipe multi. Para se ter o enfermeiro navegador, o farmacêutico navegador, o nutricionista navegador, o fisioterapeuta navegador, entendeu? E todos juntos, navegando esse paciente da melhor forma possível, integrando o paciente aos serviços, oportunizando acessos. A gente deve encarar a navegação do paciente como um barco, certo? Tem esse barco, e cada um barco movido a remo, e cada remo é de um profissional. Tem o remo do farmacêutico, tem o remo do enfermeiro, tem o remo do nutricionista, e todos juntos navegando esse paciente, ajudando esse paciente a encarar esse mar que ele nunca vivenciou, que ele nunca navegou. Esse é o sentido da navegação navegação do paciente. Existem outras atribuições, tanto na navegação quanto na farmácia paliativa, né, nos cuidados paliativos ofertados pelo farmacêutico. Existem as atribuições no serviço e na pós-morte desse paciente. E a gente previu essa questão de acompanhamento de quem fica, né, dando consultoria, né, porque às vezes o paciente ele era polifarmácia, ele recebia recebia medicamentos de algumas políticas. Como é que vai fazer dessa questão dessa logística reversa? O familiar precisa avisar que o paciente veio a falecer? Aonde avisa? De que forma avisa? Para quem avisa? Né? Para ele ser retirado dessa política, para poder outra pessoa ser inserida nessa política, ser inserida nesses programas. Dar toda essa consultoria no pós-morte, que é muito sofrido. Para depender da família, é muito sofrido, é difícil. E a gente vai ter que navegar esse familiar para poder organizar toda essa questão. Existe a jornada integrada do cuidado farmacêutico nessa questão da navegação. Tá bem mastigadinho aqui para a gente entender que, no final das contas, o farmacêutico, na navegação, ele vai acolher e ele vai garantir a continuidade e a qualidade do cuidado. Fernanda, mas eu comecei a navegar ele lá no hospital, vou continuar navegando ele, mesmo ele indo para o Melhor em Casa? Não. O farmacêutico do Melhor em Casa, a depender do paciente, a depender da necessidade, ele vai continuar essa navegação. Mas essa navegação tem que ter início em algum ponto. E por que essa navegação é necessária? Como eu falei antes, o sistema, porque o paciente percorre um sistema fragmentado, idealmente, os serviços, principalmente os serviços públicos, eram para estar todos interligados bonitinho, mas a gente não tem essa realidade ainda, né? Então, são muitos pontos que o paciente está vendo pela primeira vez. Muitos serviços. É um aglomerado de coisas para ele entender e compreender de que forma ele deve caminhar através desses serviços. Ele nunca viu isso na vida. Então, a gente precisa facilitar, é o nosso dever organizar e orientar, porque existem muitos pontos de atenção, existem algumas lacunas estruturais que o paciente não está ciente que existem, como, por exemplo, atrasos, filas, falhas de comunicação, ter que se comunicar com outros profissionais. E existe o risco de desorientação. Nesse risco de desorientação, como eu falei para vocês, ele acabar sem receber o medicamento que existe algum programa que fornece para ele, mas ele não sabia. E aí ele fica sem tratamento, por exemplo.
existem algumas barreiras que elas coexistem, né? A gente sabe que existem essas barreiras, o farmacêutico deve, né, nessa navegação, deve estar muito ciente das barreiras clínicas, logísticas, de processo, da sobrecarga emocional, não só do paciente, mas da família como um todo que cuida. Existem barreiras de informação, o Medicase, o Farmaceuticase. Existem também as barreiras da farmacoterapia, né, os efeitos, a questão do trabalho de adesão, tudo isso vai ser antevisto por esse momento de navegação. A navegação, como eu falei para vocês, a farmácia é a parte da navegação, não é a navegação como um todo. A navegação como um todo é algo muito mais complexo, né, porque é em multi. A gente tem uma parte muito importante nessa navegação, mas não é somente a gente, porque o farmacêutico e o enfermeiro, eles são complementares. O enfermeiro navegador tem as suas ações, tem a sua jornada de atuação, o farmacêutico navegador tem a sua jornada de atuação, e os dois são complementares, eles não são concorrentes, eles não vão competir para cuidar do paciente. Jamais isso. A enfermagem tem seu campo de atuação, tem suas competências, e o farmacêutico navegador também tem, e eles vão se complementar. A enfermagem organizando a travessia assistencial, a farmácia fortalecendo a efetividade terapêutica e organizando a travessia no cerne de acessos, no cerne de segurança medicamentosa. E aí a gente vê que, dentro disso tudo, a gente vê o valor da atuação do farmacêutico em cuidados paliativos. O valor da atuação está desde o cuidado centrado na pessoa, a segurança medicamentosa, a integração ao plano terapêutico singular, a navegação e a continuidade, o cuidado humano e coordenado, porque o paciente vai confiar nele, o paciente vai ser acolhido, o paciente vai sair transformado. Porque esse farmacêutico, ele vai gerar uma conexão humana, vai prover cuidados presentes e vai transformar as vidas. Vai melhorar e implementar as terapias que forem necessárias para cada paciente. Vai melhorar e implementar a qualidade de vida do paciente. Porque sucesso, desfecho bom, não é só aumento de dias de vida. Não é só isso. É muito além disso. Eu deixo como mensagens que o farmacêutico, dessa forma, ele vai além do medicamento, ele é responsável também pela continuidade, segurança e a coordenação do cuidado. Nos cuidados paliativos, o manejo seguro da farmacoterapia é uma ferramenta para aliviar o sofrimento, né, e preservar a autonomia e promover a qualidade de vida. Esse manejo da farmacoterapia está incluído também a desprescrição, às vezes livrar o paciente de alguns medicamentos, a gente vai estar provendo e melhorando ainda mais essa qualidade de vida. Existem essas barreiras que foram citadas, e o farmacêutico deve exercitar as suas competências da forma mais ampla possível para vencê-las. A navegação é uma nova possibilidade e depende da atuação colaborativa e multiprofissional. E cuidar não é apenas garantir o acesso ao tratamento, mas assegurar que esse paciente ele receba o cuidado certo, no momento certo e da forma mais humana possível. Entendam, o cuidado, não apenas o medicamento. Como experiências próprias, né, são evidências, né, existem algumas vivências minhas que me impactaram muito, né, duas dessas mãos que estão nessa foto são minhas, e outras duas mãos são da enfermeira, e nós duas juntas oportunizamos uma melhoria, uma proteção maior para esse paciente na questão de evitar o aumento de algumas lesões por pressão desse paciente. E a gente conversou, a gente viu o que é que tinha, viu o que é que era possível ser feito, e nós duas, eu nas minhas competências, ela nas competências dela, a gente uniu mãos, literalmente, para que esse paciente tivesse esse implemento, né, dessas lesões, essa retenção, esse refreamento dessas lesões. Aqui sou eu, junto com a enfermeira, junto com
residente de medicina de família e a técnica que cuidava de um dos nossos pacientes, sempre juntos, sempre em equipe, nunca sozinhos. Aqui a então chefe da equipe de cuidados paliativos, que ela me chamava para prescrever junto com ela. Eu não prescrevia por ela, porque prescrição é um ato médico. Mas ela me chamava para eu já dar algumas consultorias, já dar algumas opções. Tipo, Taizinha, não junta esses dois medicamentos no mesmo horário, não, que ele vai ficar mais sonolento. E nesse horário, ele recebe a fisioterapia e depois da fisioterapia, ele recebe a visita da neta dele. E ele está ficando muito sonolento, ele mal está aproveitando a visita da neta. Vamos deixar para de noite? Tem como deixar para de tarde, para depois da visita? E assim a gente já manejando essas questões juntas, sempre em equipe, sempre em dupla, e isso me dava isso dá um implemento absurdo de cuidado para esse paciente. Porque talvez nenhum outro campo de prática apresente uma coleção tão diversa de funções e responsabilidades potenciais para o farmacêutico quanto em cuidados paliativos. E cuidados em hospices, que são os cuidados de final de vida. Né, gente? Eu sou suspeita para falar, qualquer coisa eu tô aqui, né? E estou nas redes também, quem precisar de artigo, de aula, de livros, eu estou à disposição. Podem contar comigo, a Sinara tem os meus contatos. Quem não tiver meus contatos, pode pedir para ela que ela passe e a gente vai crescendo junto. E mais uma vez, Sinara, muito obrigada pelo convite. Ah, maravilhosa, maravilhosa, mulher. Peraí. Fernanda, muito obrigada. Nossa, quanta coisa tem já escrita. Vocês botaram aí, pelo menos começar, mas começaram com um monte de coisa, né, querida? Foi, a gente foi bem ousado. Mas assim, Eu não, o que eu não bati. li, então eu esperei tua apresentação, entendeu? Então, assim, não foi Mulher, só começar, não. o que eu bati o pé por esse autocuidado, tu não faz ideia. Tá Não, gente, a gente tem que estar sensacional, tem inteiro para muita poder coisa, estar e pelos vocês foram até pacientes. navegação, então, assim, Uhum. poxa, parabéns, parabéns, muita coisa, Fernanda. E eu acho que depois, dentro da comissão, e aí eu trago a minha experiência, dentro da comissão, infelizmente, nem sempre a gente tem a oportunidade de ter todos os profissionais, mas dentro da nossa unidade de enfermaria, a gente teve a oportunidade, o Joaquim, que é um grande modelo de tê-lo como, por conta da residência multi, né, ter os residentes e tê-lo como profissional especialista conosco, e muito sensível a isso, trouxe a oportunidade da gente ver o impacto, né, de ter alguém ali do lado, construção, de olhar os equipamentos, né, e olhar além das portas, e fazer o diferencial de estar perto das famílias, e de sensibilizar, de construir o espaço, de mostrar a importância porque eu tinha um olhar ali dentro da UTI, e dentro da UTI é outro papel que o farmacêutico clínico faz, que é essencial, mas o Sim. que ele faz dentro do cuidado paliativo é algo, assim, incrível, né? Então, assim, tudo que você Eu foi sou fã do falando, Joaquim, viu? Eu não, sou fã. somos, Sou né? Então, fã assim, o demais do Hospital Infantil Joaquim. Albert Sabin, né? Então, você foi falando e eu fui vendo, assim, no dia a dia, assim, quão cristalino mas que, de fato, como você muito bem no início da sua apresentação foi falando, a gente precisa fazer esse passo a passo para que se garanta. Tem que ter a resolução, tem que ter o RTE, tem que trazer a especialidade para que a gente, enfim, traga para o gestor, para que a gente consiga trazer a segurança para as categorias profissionais, porque, tipo, hoje a gente ainda não tem nas equipes mínimas, né? A gente ainda não tem em todas as equipes, enfim, né? Então, poxa, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. E aí, quero só ler aqui que a gente tem. Se tu queria tirar a tua apresentação, para tu ver o resto do pessoal, tem um comentário aqui no chat. Excelente aula, queria saber se você faz navegação em algum serviço ou se conhece alguém que faça, principalmente no SUS. Se fizer, como vocês organizam esse processo? É através do WhatsApp ou utiliza alguma plataforma específica? E a navegação faz parte de alguma equipe multiprofissional? Como é a composição da equipe? Tem médico, enfermeiro e outros profissionais? A Lisa, você é a Lisa de Salvador, né, Lisa? Se quiser falar alguma coisa, ligando o áudio também. E a Ana...
Isso, É, a Salvador. Lisa de Salvador. E aí o pessoal do Montserrat, viu, Fernanda? A Ana, Isso. Maravilhoso. né, olha aí. Aí a Ana, como sempre, arrasando nas falas. O Joaquim, parabéns, feliz por tê-la como nossa referência em cuidados paliativos. E daqui a pouco eu dou a fala à doutora Erlane, que é a nossa geneticista lá do SEIB. Responda aí, Fernandinha, a Lisa, e aí eu passo a fala para a Erlane. A navegação eu faço com uma paciente minha lá do interior de Santa Catarina. E ela é a melhor amiga do meu marido. Bem pouquinho, sem pressão, né? Bem pouquinha pressão. Eu faço de forma remota. Né? Tem a enfermeira navegadora dela lá no serviço, porque ela tem um câncer metastático de ovário, né? Não, sem perspectiva de cura, mas a gente conseguiu fazer com que ela fosse oportunizada para chegasse até ela o Olaparibe, e ela está muito bem com a Olaparibe, já tá indo para 1 ano e meio de Olaparibe, e ela está correndo, ela corre 5 quilômetros todo dia, e faz musculação dia sim, dia não, tá melhor do que eu, né? E foi trabalhoso, que eu tive que correr atrás. Não, me dá o telefone da tua onco, me dá o telefone do teu educador físico, eu estou começando a correr. Tá correndo com quem? É com a equipe do fulano e tal. Pois me deu o telefone dele. Tem Nutri? Não, ela tem uma nutricionista aqui do serviço, que eu sou atendida. Me deu o telefone da Nutri, me deu o telefone da Nutri. E aí eu fui costurando essa questão. Aí eu conversei com a onco dela, e a onco, não, é a questão da Laparibe. Não, acho que ela é elegível. Não, vamos entender qual é a elegibilidade dela. Que pontos ela é elegível. E aí, não, eu vou precisar de um relatório teu, Fernanda, porque tu está acompanhando ela. Aí eu fiz relatório. Aí foi a primeira navegação. Quando eu terminei, gente, isso foi navegação. Porque eu ajudei a oportunizar um medicamento alto custo, uma caixa do Laparibe, tá? É uma média de R$ 30.000. Ela usa uma caixa e meia por mês, né? E ela conseguiu ter acesso, né? Judicializou e tudo mais, e está recebendo pelo SUS. Né? Isso não seria possível se a gente não tivesse se costurado, né? Feito essa costura toda, para hoje ela receber certinho, direitinho, né? A navegação eu faço também numa equipe é uma equipe de é uma equipe de atenção domiciliar em cuidados paliativos de São Paulo. Eu faço parte dessa equipe, mas eu faço por tele. E, assim, a gente usa muito o Zoom e o Meet, porque o Zoom e o Meet, ele já tem toda uma questão de cuidado com a questão de lei de proteção de dados. Né? Já tem um respeito muito grande quanto a essa questão. E a gente fez um e-mail institucional, todo certinho, a gente não acessa de outros locais, né? Cada computador de quem acessa já é registrado e tudo mais, e aí a gente tem essa segurança, porque a gente tem que também pensar em preservar esse paciente, né? E da Catu, a gente tem paciente que ele prefere se trancar no banheiro para conversar com a gente, que ele não quer, que tem algumas intimidades que ele não quer conversar com o pessoal escutando. E tudo bem, a gente quer mesmo é oportunizar isso. E aí a gente comemora junto e tudo mais, e é possível vincular com o paciente mesmo estando longe. Infelizmente, no SUS, a gente ainda não tem essa questão do farmacêutico navegador, mas a gente já tendo a resolução, já oportuniza bastante, né? E com essa resolução, a resolução saiu no dia seguinte, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Faculdade de Farmácia da Federal de Minas Gerais, iniciou a cadeira optativa de farmácia em cuidados paliativos. É a primeira faculdade pública que já tem a cadeira de cuidados paliativos. E é quem produz coisas da UnaSUS, né? Então, é isso aí. Uhum. Que bacana. Exato. Que bacana, Fernanda. Passar a palavra aqui à Erlane. Fale aí, Erlane. Oi, pessoal, bom dia. Desculpa eu não ter entrado mais cedo, porque a gente entra cedo aqui no hospital e parar às vezes é difícil. Mas, assim, parabéns pela aula e eu faço genética, então a gente cuida de pacientes crônicos
complexos. E dentro da equipe, geralmente, é mais fácil fazer uma equipe médica do que uma equipe multi. E farmacêutico, pelo menos eu vejo isso aqui no Ceará, é uma parte muito frágil dessa equipe. Eu vejo os farmacêuticos, não sei se pela formação na universidade, muito dentro de salas, dispensando medicação, que eu acho isso um subaproveitamento. Então, meu sonho de consumo é ter no grupo de raras um farmacêutico, que tanto ele se disponha para o pessoal do cuidado paliativo, como ele possa ser disponível para outras equipes. Porque eu acho que existe uma dificuldade tanto do farmacêutico querer sentar numa sala de ambulatório médico, e eu vejo uma dificuldade dos médicos quererem esse farmacêutico, porque muitas vezes acham que só a prescrição que ele faz é suficiente, não precisa de outra pessoa olhando para a prescrição que ele fez e que ele já orientou o paciente. Só que depois de 30 minutos dessa orientação, o que acontece é que o paciente, com tantas coisas que um paciente crônico e complexo tem que lembrar e fazer, muitas vezes ele já esqueceu. E aí é importantíssimo, acho que fazer tipo assim, um calendário do dia com os horários das medicações, horário de comida, horário de troca de fralda, porque senão a pessoa acaba esquecendo. Isso, quem teve qualquer familiar, cadeirante, acamado, sabe o quanto é difícil, você pode esquecer alguma coisa. E, assim, até as pessoas que têm, por exemplo, cuidadores. Um cuidador, se não anotar que fez a medicação, o outro que chega, pensa que não fez, vai fazer de novo, a criança, às vezes, entra no quadro complicado, porque duplicou a medicação. A gente já tem experiência disso. Então, assim, o médico, ele tem que ser mais humilde, ele tem que pensar que se fosse no lugar dele, você ter essa rotina, você também teria essas dificuldades do paciente. Então, meu sonho de consumo é realmente ter um farmacêutico. A gente aqui no Albert Seib já deu pulos para fazer coisas inéditas no SUS. Então, eu acho que se a gente encontrar um farmacêutico disposto, eu vou lutar para colocar ele no grupo de raras e ele pode ser utilizado pelo pessoal do cuidado paliativo. A Sinara sabe que a Sinara sabe que eu já me ofereci pro SEB várias vezes. Olha aí, Elane. Olha aí, Sinara, eu moro perto, é quase. Mas eu acho muito bom quando isso vem do profissional médico, quando vem de alguém da subespecialidade como a Erlane, que é uma referência, e de uma área que é tão frágil, porque assim, o Centro de Raras lida exatamente com medicação de alto custo, às vezes com documentos que são extremamente difíceis de serem preenchidos. Eu, particularmente, eu sou intensivista de formação, né? Então, assim, com os crônicos complexos, eu aprendi com muita ajuda da Nina, assistente social, com a ajuda do Joaquim, para compreender os caminhos, que não é só preencher um laudo e preencher um receituário especial, que esse meu paciente vai ter acesso a isso. Então, eu não estou garantindo acessibilidade, como você colocou, Fernanda, de dar complementaridade do meu paciente. Então, assim, eu posso nem controlar o sintoma, né? Como a Erlane colocou, eu posso aqui blá, 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 mas aí eu terminei a consulta, ele não vai dar continuidade de tratamento. E isso é uma realidade do Centro de Raras, né? Que é onde o cuidado paliativo está inserido hoje a nível de ambulatório. Então, a presença desse profissional é muito importante, mas é exatamente essa construção dessa subespecialidade, que é também esse novo papel de navegador. Então, se isso não vem da universidade, ele não entende o papel dele como paliativista, ele não entende o papel dele que pode ser navegador, costurar, se comunicar. Então, assim, está sendo um negócio que está, como médico, ele está aprendendo depois que ele terminou, porque ele não teve isso na formação, né? Então, é um negócio que a gente está vendo, na verdade, em todas as categorias profissionais, né? Então, olha, é muito bacana ouvir, e aí não ouvir de outra categoria, mas ouvir do próprio especialista médico trazendo isso, né? Então, e eu vi que tem apoio, então melhor ainda, né? Olha aí, Fernanda, eu vou já conectar você aí com a Erlane, nunca se sabe. Joaquim, fale aí, meu querido.
Nosso rei. Eita, bom dia a Maravilhoso. todos. Não poderia deixar, né, de forma alguma, de estar hoje, né, diante da nossa maior referência em cuidados paliativos, né? Muito do que a gente faz na assistência, a gente bebe muito do que a Fernanda, ela compartilha, né, das experiências em congressos, nos cursos, inclusive participei de um curso dela no módulo de cuidados paliativos pediátricos, porque Isso não já está basta nos ter o reféridos do meu farmacêutico em cuidado curso. paliativo, ele tem que se distinguir, ele tem que ser, é adulto ou pediatra. Então, eu sou contemplado, né, dentro dessa área da paliação pediátrica, que é tão desafiosa quanto a paliação adulta, né? Me sinto contemplado em fazer parte, né, da equipe da unidade de cuidados prolongados. Não faço parte diretamente do ambulatório de cuidados paliativos, mas eu entendo que aquilo que eu posso contribuir ali na assistência hospitalar, no matriciamento, você trouxe muito bem, né, essa perspectiva, e a gente bebe muito, né, de que o cuidado precisa ser continuado, independente do farmacêutico especialista, não. Então, eu preciso estar ali junto com a equipe do território para qual esse paciente ele vai ser devolvido, que aquele farmacêutico da ponta também entenda. Então, a gente faz muito isso. E em um dos casos de deshospitalização, então, eu fiquei muito feliz que no matriciamento, no momento em que a gente estava discutindo o caso, tinham 2 farmacêuticas clínicas que iriam receber. Então, assim, fiquei maravilhado, porque a gente saber que na ponta existem também outros farmacêuticos, não é só o Joaquim, não é só a Fernanda, que está imbuído nessas competências e que está aí trazendo, né, esse olhar para a nossa categoria. É só um depoimento breve, né, porque a gente fala muito da gestão da farmacoterapia, de fato, o farmacêutico é esse profissional que vai olhar para essa farmacoterapia, mas a gente avança muito na perspectiva de não olhar apenas para o medicamento, né? A gente acolhe essa família, principalmente na pediatria, a gente acolhe a sobrecarga dessa família em relação à sobrecarga de medicamentos. Ontem, quando eu estava saindo do plantão, uma mãe de um paciente meu, oi, Joaquim, tudo bem, tudo bem? Tá por aqui novamente? Estou. Ai, tu não sabe. Eu disse, o que foi? Como é que seu filho tá? Ontem foi uma zona na enfermaria, porque a equipe colocou meu filho para me despedir dele. Ele estava partindo. Então, isso no corredor, né? A mãe trazer isso para mim. Então, eu não ia perguntar a ela sobre medicamento. Então, eu fui acolher essa mãe. Então, o farmacêutico, né, para além desse olhar técnico do medicamento, ele precisa acolher essa demanda. Então, o que é que você está entendendo do processo? E aí ela vai, né, conversa comigo, mesmo ali sendo no corredor, e no final ela vai trazer, Joaquim, colocar mais um outro medicamento, meu filho, tu poderia olhar com carinho para essa precisão, realmente se faz sentido. Então, assim, a gente também precisa ter esse olhar, né, sentar com a equipe, né, do quanto vale, né, a inclusão de um mais novo medicamento, de uma terapia que a criança faz 14, isso traz o sofrimento para o cuidador. Então, assim, diante dos tantos desafios que nós temos, né, da inclusão desse farmacêutico nas equipes, sabemos, né, concordo com a doutora Arlândia, dessa necessidade de termos, mas a gente sabe que existe uma dificuldade estrutural, né, para a contratação desses profissionais, né, muitas vezes o serviço eles entendem, né, que é o farmacêutico que vai fazer apenas logística, ou às vezes ele vai fazer logística, ele vai fazer clínica, a gente sabe que não tem como, eu preciso entender logística, mas eu entendo que são tarefas que não podem estar ali ocorrendo ao mesmo tempo. Então, assim, eu fui muito grato, né, quando a minha coordenadora terminou a residência e ela disse, onde você quer fazer clínica? E assim, onde eu me encontrei durante os 2 anos de residência, que é cuidando de crianças com condições crônicas complexas e cuidado paliativo. Pronto, pois seu lugar de clínica é lá. E eu não me vejo em outro local, assim, eu posso permear ali por diversas, né, áreas do hospital, mas o meu lugar é ali no cuidado prolongado, na criança, né, em sofrimento, na família em sofrimento. Eu vejo que ali também, assim como precisa, né, do médico, do enfermeiro, do físio, eu tenho também um lugar de fala, eu consigo me ali articular, né, com as famílias, e eu vejo o retorno, né? Então, assim, não tem dinheiro que pague quando a mãe desce. E outras tantas mães, né, que trazem dúvidas pelo WhatsApp. Eu digo, não passe no WhatsApp para a mãe. Quando eu olho, está lá a mãe. Mas eu não vou me negar a acolher aquela demanda, né? Esses dias mesmos, uma mãe estava angustiada porque foi para casa
com o IBP, o IBP estava obstruindo a sonda. Só que no plano terapêutico eu já tinha sinalizado isso. Então, alguém não olhou, né, para a modificação do IBP. E aí eu fui fazer toda a articulação, e qual é a dose? E aí, né, eu tinha também me policiar, conversar com a preceptora. E como era só um ajuste mesmo de apresentação, então fiquei muito... ficou muito fácil para mim fazer essa modificação, né? Que eu não estava alterando dose, não estava prescrevendo. Então, até isso, né? A gente pode contribuir mesmo à distância. Então, muito feliz pela sua fala. Estou aqui com as residentes, né? Da farmácia, da pediatria. Tem uma residente que está rodiziando nos cuidados paliativos. E, assim, é só gratidão mesmo. E temos muitas coisas para construir dentro dessa especificidade. A gente sabe que a resolução é um reconhecimento a mais, e quando a gente tem esse reconhecimento, a gente tem a vontade, né, a gente se enxerga dentro do processo e a gente continua, né, a construir essa nova forma de cuidado, inclusive para essas crianças que precisam desse olhar farmacêutico. Então, muito obrigado pelo dia de hoje. Ocupe o espaço, Joaquim. Né? O Joaquim é maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus, sou muito fã dele. É demais. Chega na voadora, Joaquim. E assim, para complementar essa resolução, vai já ser publicada também a resolução do farmacêutico na questão na atenção aos pacientes crônicos. Aí, né, já foi aprovado, só falta ser publicado no Diário Oficial. Aí as duas se complementam, porque também tem a questão do farmacêutico navegador, que eles copiaram da gente e colocaram também nos pacientes crônicos. E assim, só reforça, né? Exatamente. Só assim, a gente precisa mesmo. Já e aí, qualquer coisa que precisar, né, para trazer também esse olhar diferenciado da categoria para a pediatria, porque somos poucos ainda. Então, eu deixo aqui o meu nome, né, como referência para a construção dessa linha de cuidado. Defendo muito essa causa, estou à disposição para construir esse olhar diferenciado nas categorias da pediatria. Nem se preocupe que você vai ser convocado pelo nosso comitê, viu? Nem se preocupe. Fernanda, só para a gente fechar aqui, a Lisa está mandando aqui que está na enfermaria, por isso ela não consegue abrir a câmera, mas queria falar que ficou muito feliz sabendo da resolução. Tem muitos pacientes na telesaúde, porque o pessoal lá do Montserrat está fazendo muito telesaúde, isso é verdade, que elas já dividiram com a gente. E ela mesma acaba ajustando prescrições e tentando adequar os horários das medicações à rotina de cada família. Muitas dessas famílias não têm assistência de home care e a ida para casa pode ser bem trabalhosa. Então, coisas que parecem simples, como evitar uma medicação na madrugada, otimizar uma medicação que possa ajudar no sono, ou ajustar os horários para facilitar a rotina de dormir, fazem toda a diferença no dia a dia do paciente e da família. Seria perfeito ter um enfermeiro navegador na equipe para ajudar nesse acompanhamento mais próximo e na organização desses cuidados. E aí parecem coisas assim, um sonho, mas que já está uma caminhada sendo discutida e agora sendo complementada também com a discussão do nosso farmacêutico navegador, né, Fernanda? Então, vamos fechando esse nosso encontro que rendeu muito, te agradeço muito, vou já, assim que cair aqui no meu e-mail para eu colocar no nosso YouTube, eu vou colocar no nosso perfil e vamos divulgar para que a gente dissemine essa resolução e vamos brigar para a gente ter nossos farmacêuticos clínicos nas nossas equipes, e como o Joaquim muito bem pontuou, que a gente brigue para que não seja acumulando funções, mas que seja conseguindo exercer a sua categoria e a sua função, respeitando, né, aquele momento para exercer com cautela e segurança também a sua atuação, tá? De novo, muito obrigada, Fernanda. Gente, ela responde tudo que vocês perguntam, a coitada tá lá, aparece com um artigo produzido não sei aonde, ela realmente responde. Então, quem precisar falar com essa moça, é só procurá-la, tá? Ela é maravilhosa. Obrigada de novo, tá, Fernanda? E obrigada a quem esteve aqui com a gente. Um beijo. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.